Sabadão com a provável escalação do Flamengo que enfrenta o Vasco da Gama nesse domingo, às 4 horas da tarde. E a pergunta que não quer calar: quem será o substituto de De Arrascaeta? Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nesse sabadão com todas as informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, acione o sininho da notificação e dá uma hypada aí. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão, né? O Flamengo que faz seu último treino nesse sábado, às 4 horas da tarde, né? O técnico Leonardo Jardim faz os últimos ajustes para escolher os 11 titulares que vão a campo amanhã, no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Vasco da Gama. E a pergunta que não quer calar, né? Quem será o substituto de De Arrascaeta, né? Que vai desfalcar o Flamengo aí por na faixa de 45 dias, né? Vai desfalcar o Flamengo, só volta a jogar depois da Copa do Mundo. O Arrascaeta só volta a jogar no Flamengo após a Copa do Mundo. Daqui a pouquinho eu trago o boletim médico do Flamengo para vocês. E olha só, muita gente falando aí, né? Em Plata, em Luiz Araújo, em Saul, em De La Cruz. Eu acho que Plata e Luiz Araújo não cabem ali para substituir De Arrascaeta. Plata não serve, Luiz Araújo já jogou nessa posição e não rendeu muito bem. Eu acho que De La Cruz ou Saul, um desses dois serão aí o substituto, né? Será o substituto de De Arrascaeta nesse domingo contra o Vasco. Daqui a pouquinho eu vou trazer a provável escalação. E olha só, mesmo sem o De Arrascaeta, o time do Flamengo vai forte, hein? Um timaço aí para enfrentar o Vasco da Gama e quem sabe a gente conquiste os 3 pontos, né, nação? 3 pontos muito importantes, porque hoje tem Palmeiras e Santos, hein? Hoje tem Palmeiras e Santos. Vou passar aqui, ó, a rodada de hoje do Brasileirão. Olha só aqui, ó. Botafogo e Remo às 4 horas. Vitória e Coritiba às 18h30. Palmeiras e Santos, Clássico Paulista, às 18h30 hoje, né? Hoje tem também Atlético Paranaense e Grêmio. Tem também hoje Cruzeiro e Atlético Mineiro, hein? Às 9 horas da noite, jogaço, hein, mano? Claro, será que vai dar aquele porradeiro de novo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro? Meu Deus do céu. Então hoje, o jogo que interessa ao Flamengo, o jogo que interessa ao Flamengo é Palmeiras e Santos. Será que o Neymar vai jogar? Será que não vai jogar? Neymar que não costuma jogar em gramado de plástico, né? Em gramado sintético, o Neymar não joga, mas ainda é uma dúvida se Neymar vai enfrentar o Palmeiras ou não. Tomara que o Santos arranque pelo menos um empate. Pelo menos um empate já estaria muito bom para o Flamengo. Flamengo que joga amanhã, né, no domingo, às 4 horas da tarde, e já vai saber o resultado do Palmeiras, né, nação? E olha só, galera, veja aqui a situação dos lesionados no Flamengo, na visão do departamento médico do Flamengo, né, nação? Olha só aqui, ó. Vou trazer para vocês a situação dos jogadores que estão lesionados. Olha só, Léo Pereira, né, que teve um corte profundo na canela e não enfrentou o Estudiantes, ainda é dúvida. Ele treinou ontem, né? Ele treinou ontem, mas ainda é dúvida para essa partida. Olha só aqui, ó. Léo Pereira, né, estava em campo ontem no treinamento e vai muito da sensibilidade dele, né, para jogar nesse domingo. A ferida está apresentando melhoras. Vamos ver como vai chegar para domingo, né, o Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira vai para o jogo. Ele treinou ontem, mesmo que, né, ele levou um corte profundo na canela, um corte profundo, levou pontos, não enfrentou o Estudiantes na Argentina, mas eu acho que ele já está bem, já está apto para enfrentar o Vasco da Gama amanhã. Daqui a pouco eu trago a escalação para vocês, a provável escalação. Pulgar, nação, olha só, Eric Pulgar completou 4 semanas, né? 4 semanas da lesão e vem apresentando melhora. Um mês já que o Pulgar está fora do Flamengo. Um mês. Ainda com limitação por causa da dor, mas vem tendo uma resposta positiva. Acredito que na próxima semana ele será reintegrado ao grupo para treinar. Situação de Pulgar. Agora eu vou falar de Paquetá, galera. Paquetá, para mim, que é o principal desfalque nesse momento, mano. Porque o Arrascaeta, né? O principal desfalque é o De Arrascaeta. Mas aí depois do De Arrascaeta vem o Paquetá, que para mim seria o substituto ideal para o De Arrascaeta, seria o Paquetá.
mas infelizmente Paquetá também, né, lesionado. Olha só aqui, ó. Paquetá teve uma lesão de tendão muscular e tem um período de recuperação maior, mas está evoluindo bem, cumprindo todas as etapas que a gente estabeleceu. Tem pouco tempo. Domingo ele completa 2 semanas, né? 2 semanas que está em tratamento. Com ele ainda temos algumas coisas a cumprir. Vamos incrementar as cargas que precisa a partir de domingo. Então, a partir de domingo agora, né, vai aumentar as cargas para o Paquetá, para ver, né, nação, que se ele melhore rapidamente para poder reforçar o Flamengo e substituir o De Arrascaeta nessas várias partidas que o Arrascaeta vai desfalcar o Mengão. E olha só, mano, Royal tem uma fratura no osso nasal, uma fratura no nariz, né? E isso requer proteção. Mas hoje a gente fez um molde de máscara para ele estar disponível a partir de domingo. Então, se ele entrar em campo amanhã, no domingo contra o Vasco, ele vai usar uma máscara, né, para proteger o nariz. E agora, por fim, né, nação, informação do De Arrascaeta. Olha só aqui, ó, quando a gente fala em retorno, é retorno ao jogo. São métricas para voltar a campo. Os estudos são heterogêneos para gama de atletas de condições diferentes. O prazo médio é de 8 a 12 semanas. O prazo médio é de 8 a 12 semanas. Mas tem atletas, né, que voltam com 6 semanas, outros voltam com 14 semanas. De 6 a 12, a gente engloba todos esses estudos. Cara, é de atleta para atleta, né? Tem atleta que se recupera mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas a média, hein, nação? A média mesmo é de 8 a 12 semanas, né, para voltar aos gramados. A Arrascaeta que corre contra o tempo para tentar voltar, né, para disputar a última Copa do Mundo dele. Mano, o Arrascaeta, ele só volta a jogar pelo Flamengo, após a Copa do Mundo. E olha só aqui, galera, os jogos que o Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo. Olha só a quantidade de jogos importantes que o Arrascaeta não vai entrar em campo pelo Flamengo. Olha só aqui, ó. Flamengo e Vasco nesse domingo, né? Flamengo e Vasco. Tem Independiente, Medellín e Flamengo pela Libertadores. Depois tem Grêmio e Flamengo. Depois tem Vitória e Flamengo, né, pela Copa do Brasil, jogo de volta. Depois tem Atlético Paranaense e Flamengo pelo Brasileirão. Depois vem a Libertadores, Flamengo e Estudiantes. Depois vem Brasileirão, Flamengo e Palmeiras. A Arrascaeta tá fora desse jogo também, infelizmente. Depois vem Libertadores, Flamengo e Cusco. E por fim, né, o último jogo antes da Copa do Mundo, no dia 30 de junho, né, dia 30 de junho, 30 de maio, é o último jogo. 30 de maio, Flamengo e Coritiba, o último jogo antes da Copa do Mundo, né? Dia 30 de maio, Flamengo e Coritiba. O próximo jogo após a Copa, finalizou a Copa, o próximo jogo do Flamengo será no dia 22 de julho. O Brasileirão retorna no dia 22 de julho. Aí sim, se Deus quiser, a Arrascaeta vai estar de volta, né, e reforçando o Flamengo. Para você ver a quantidade de jogos, né, que o Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo, jogos importantíssimos, né, galera? Pelo amor de Deus, vai fazer muita falta, hein, mano? Muita falta mesmo. E olha só, galera, o Léo Pereira, né, que foi homenageado ontem lá no CT do Ninho do Urubu, recebeu a camisa de número 300, né? Ele vestiu o manto do Flamengo 300 vezes, vestiu o manto do Flamengo, entrou em campo com o manto do Flamengo e foi homenageado ontem lá no CT do Ninho do Urubu. E olha só, em suas redes sociais, Léo Pereira festejou a marca alcançada de 300 jogos. Abre aspas aqui para o nosso zagueirão. Feliz demais pela marca de 300 jogos pelo Flamengo. Um sonho que fui construindo passo a passo. Nada disso seria possível sem Deus, minha família, meus companheiros e essa torcida incrível. Cada minuto em campo tem sido de muita entrega, respeito e gratidão por vestir esse manto tão pesado e especial.
Sigo aprendendo, evoluindo e honrando essa história todos os dias. Obrigado por tudo, escreveu Léo Pereira, né, nação, nas redes sociais, agradecendo aí todo mundo, a família, a nação rubro-negra, né? 300 jogos com o manto sagrado, não é para qualquer um, hein, mano? Não é para qualquer um. Léo Pereira, que na minha opinião, na atualidade, é o melhor zagueiro que atua na América do Sul. Na minha opinião, melhor zagueiro que atua na América do Sul. E olha só, a nação, Globo bate recorde de audiência com Estudiantes e Flamengo na Libertadores. E eu fico pensando aqui, né, nos antes. Os antes ajudam bastante isso também, sabia? Os antes param pra ver o Flamengo, mano. Os antes, os rivais, eles ajudam bastante o Flamengo. Inclusive a tia Leila Pereira. A tia Leila Pereira não pensa em outra coisa a não ser no Flamengo. Ela quando... Cara, toda vez que ela cita o nome do Flamengo, ela dá engajamento pro Flamengo. Eu acho que ela não sabe disso. Lembra da Shopee que ela falou? Flamengo da Shopee? O Real Madrid da Shopee? Aí veio o Flamengo e a Shopee, né? A patrocinadora do Flamengo, Shopee é patrocinadora do Flamengo. Veio o Flamengo e a Shopee e pegou essa frase da Leila e acabou usando a favor do Flamengo e também da Shopee. Fez uma camisa do Flamengo, né? A Shopee fez uma camisa do Flamengo e ficou lá, o Flamengo da Shopee, né, mano? E a camisa bateu recorde de venda, é uma camisa linda do Flamengo que a Shopee vende aí, ó. Eu acho que é menos de R$100. Camisa muito bonita, hein, nação? Muito bonita. Tava até em falta. Eu procurei, tava em falta, mano. Pra você ver como é que tá vendendo a camisa da Shopee do Flamengo, tava em falta. Camisa linda, show de bola. Brilha, mano. A camisa rubro-negra brilha, muito lindo mesmo. Uma hora eu vou conseguir, vou achar ela pra me comprar, mano. Muito bom mesmo. Menos de R$100, R$92 eu acho. E olha só, nação, vamos aqui, ó. A Globo registrou o recorde de audiência na transmissão de Estudiantes e Flamengo pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo terminou empatado, né, em 1-1 e foi narrado por Gustavo Villani. Alcançou 29 pontos de audiência e 49% de participação. O melhor desempenho do ano em jogos da competição, né, da Libertadores. Cara, o jogo bateu o recorde do ano da Libertadores, hein, nação? O número representa um crescimento de 11% em relação à média das transmissões da Libertadores nessa temporada. Cara, olha só. Olha só o Flamengo. É o trem paga... Eu não me canso de falar isso. Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, mano. Sem o Flamengo, o futebol brasileiro, cara, seria nanico. Seria nanico. É o que eu falei, esse jogo aqui da Libertadores passou para 25 estados brasileiros. O do Palmeiras passou para 2. Para vocês verem o tamanho que é o Flamengo. Flamengo é gigantesco, mano. Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Sem o futebol brasileiro, sem o Flamengo no futebol brasileiro, o futebol brasileiro seria isso aqui, ó. É a verdade, mano. A verdade tem que ser dita. Eu sei que dói lá nos antes, nos rivais, mas a verdade tem que ser dita. E olha só, galera, Botafogo define preço para vender o meia Danilo. Olha só aqui, ó, de acordo com o portal GE, o Botafogo planeja praticamente dobrar o valor investido na contratação de Danilo em uma eventual negociação na janela do meio do ano. O clube alvinegro, que adquiriu o jogador por 22 milhões de euros em julho de 2025, estipula uma venda entre 35 e 40 milhões de euros, aproximadamente 205 e 235 milhões de reais na cotação atual. A vontade do atleta será um fator determinante na escolha do destino. Ainda assim, não há pressa para a definição, que deve ocorrer apenas após o desenrolar da Copa do Mundo. Mano, eu acho que o Flamengo não vai investir esse valor todo no meio de campo, no volante. É um bom jogador, Danilo, ótimo jogador, jogador do Botafogo, da seleção brasileira, deve ir para a Copa, pode ser valorizado, mas é muito alto, 40 milhões de euros, é muita grana, e eu acho que o Flamengo está muito bem de volante, né? O meio de campo do Flamengo está muito bem. Então, cara, eu acho que não vale a pena investir tanto dinheiro assim em um volante, em um meio de campo. Se for para investir,
invista em um atacante. O Flamengo precisa de um substituto para o atacante Pedro. Eu acho que o Flamengo precisa de um substituto para o atacante Pedro. E por falar no Pedro, né, na nação Pedro! Galera, olha só, Pedro do Flamengo é o jogador da Série A com mais gols na temporada. São 15 gols em 22 partidas. Olha só o tamanho do atacante que a gente tem lá no Flamengo, mano. 15 gols em 22 partidas. Além disso, o artilheiro do Mengão é o atleta com mais participações em gols. São 15 gols, né? São 15 gols e 4 assistências na temporada. Pedro tá voando, né, mano? Pedro tá voando. E amanhã, o Ancelotti, técnico da seleção brasileira, vai estar no Maracanã observando o Pedro. Vai observar. Cara, com certeza Léo Pereira joga amanhã. O técnico da seleção vai estar no Maracanã observando o Pedro. Ele vai principalmente para observar o Pedro, mas vai observar também, né? O Léo Pereira, o Alexandre, o Danilo também. Mas o Danilo já tá na Copa, né? O Danilo já tá na Copa. Olha só, mano. Léo Pereira vai querer estar em campo? Lógico que vai. É a oportunidade dele de mostrar, né, mano? Que ele tá apto a ser convocado para a Copa do Mundo. E o Pedro amanhã, eu vou torcer pro Pedro fazer uns dois gols e, quem sabe, Pedro na Copa do Mundo. Cara, tô torcendo pro Pedro, para Pedro ir para essa Copa do Mundo, para mim poder torcer pro Brasil, para mim poder criar mais ânimo para torcer pro Brasil. Vai ser a Seleflá, olha só. Danilo, Pedro, Léo Pereira, Paquetá e Alexandro. Já pensou? 5 jogadores do Flamengo na seleção brasileira é a Seleflá. E ainda tem Vinícius Júnior e tem outros crias da base lá na seleção ainda, hein? Os antes vão ter que arregar, mano, não tem jeito. Vão ter que torcer pra Seleflá mesmo, não tem jeito. E olha só, a arbitragem para a partida, isso me preocupa. A arbitragem para a partida, olha só. O árbitro será o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Assistente 1, Bruno Bosquilha, Paraná. Assistente 2, Leone Carvalho, de Goiás. E o VAR, Daniel Nobre Bins. Esse VAR aqui eu não conheço. Eu não conheço esse VAR, Daniel Nobre Bins. Mas essa arbitragem preocupa. A arbitragem brasileira preocupa bastante. Espero que a arbitragem não interfira no resultado da partida. Eu só espero isso. Não quero que o Flamengo seja beneficiado. Eu só não quero que a arbitragem interfira no resultado da partida. Vamos agora para a provável escalação do Flamengo, que enfrenta o Vasco da Gama, amanhã às 4 horas, jogo que será transmitido pelo GE TV no YouTube e também na TV aberta, pela Rede Globo, jogo transmitido pela Rede Globo para quase todo o Brasil e também aqui no YouTube pelo GE TV, hein, galera? Olha só aqui, ó. A gente vem com Rossi no gol, né? Provável escalação, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda, meio de campo. Olha agora, vamos ver quem vai substituir o De Arrascaeta. Meio de campo, Everton Araújo, Jorginho e De La Cruz. Eu acho que será o De La Cruz. Pode ser também, né, o Saul, quem sabe o Saul possa entrar também, mas na minha opinião, o substituto de De Arrascaeta, na minha opinião, será o De La Cruz. No ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Cara, mesmo sem o De Arrascaeta, cara, a escalação, timaço, mano, timaço. Então, meu placar amanhã, olha só, meu placar amanhã, Flamengo 2, Vasco 0. Deixe seu placar aqui embaixo e peço a você também que se inscreva no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!